Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo especialmente a gente vai falar sobre Gutenberg e JavaScript. Como funciona essa integração do Gutenberg e do JavaScript? Não é basicamente uma integração, mas JavaScript tem aí uma grande participação sobre o Gutenberg. Primeiramente, vamos ver como funcionou aí a evolução da Stack WordPress e a Stack Frontend. Durante muito tempo, os últimos 10 anos que a gente tem da estrutura do WordPress, os 10 anos foram aí chaves para a gente estar onde está. A história do WordPress é bem maior que isso, mas a grande popularização, o grande spin aí que o WordPress teve foi nos últimos 10 anos. Então hoje as aplicações WordPress elas estão aí presentes em 33% das aplicações web. Okay? Hoje, maio de 2019. Pode ser que eu esteja falando isso aí, você esteja assistindo no futuro. Olá, pessoal do futuro. Mas se você não é apenas usuário, mas você trabalha com a construção de temas ou a construção de plugins, no WordPress você precisa aí ter sua stack front-end para você entregar a parte visual. Se você tem um formulário como um plugin, ou se você tem o seu tema, se você tem os seus componentes de exibição para o usuário final, como vai funcionar essa stack. Então, antes do Gutenberg, vamos dividir a história antes do Gutenberg e depois do Gutenberg. Antes do Gutenberg, Felipe, desenvolvedor front-end, ele era bem feliz lá, ele vivia desenvolvendo na sua agência apenas em HTML, CSS e JavaScript. E PHP. Como funcionava a minha vida, e eu sabia PHP, tinha uma noção de PHP, desenvolvimento, mas a minha noção era simplesmente de pegar a informação do banco de dados e exibir para o usuário final. Construção de temas, a gente faz todas as queries, consulta os posts, post types, todas as informações e exibe para o usuário. Então, com isso, com o passar do tempo, a gente começou a evoluir, criar post types, criar relação entre campos customizados e gerando aí assim uma interface mais complexa. Depois do Gutenberg, além de toda essa stack que a gente continua, essa necessidade não morreu, HTML, CSS, JavaScript e PHP, agora a gente tem aí uma infinidade de novos recursos. Então a gente teve a inclusão do ECMAScript 2015 ou superior. Toda essa parte demanda uma necessidade extra. Se a gente trabalha com ECMAScript 2015 e React, por exemplo, que estão aí presentes hoje dentro do Gutenberg, a gente vai precisar de ferramentas de transpiling, a gente vai precisar de toda a parte de tooling, a gente ter um projeto e fazer a automatização desse recurso. Então a gente vai pegar o nosso código, por exemplo, com o Babel, a gente vai fazer o transpiling de código moderno para código ECMAScript 5, porque a gente precisa também dar suporte aos usuários que ainda possuem os browsers antigos. Além disso, também a gente vai ter a inclusão de ferramentas de link, se a gente quiser fazer a melhoria do nosso código. Node packages, então, dos pacotes nodes vão ser aí cruciais, porque a gente vai sempre precisar fazer o download desses pacotes para a gente ficar gerando nossas aplicações. Então, se eu quiser criar um bloco Gutenberg, a gente vai baixar pacotes necessários para a gente compilar o nosso código e entregar para o usuário final. E na parte de estilização a gente pode utilizar pré-processadores. Atualmente eu estou nessa migração de pós-processadores, então tem um projeto, isso aí ainda estou intermediário, então eu trabalho um pouco de size-less e já tenho projetos com PostCSS. Então você também pode ter um pré ou um pós-processador. Então isso vai fazer uma inclusão. E como fica isso? Então, antes de 2018, a gente não tinha esse cenário e agora a gente tem esse cenário. Como é que a gente vai fazer o controle disso? Se você trabalha fora da bolha, se você consegue visualizar o que acontece fora dessa bolha do WordPress e você olha com o mercado como um todo, você vai saber que essas mudanças aí elas não aconteceram do dia para a noite. Não veio aqui, Gutenberg chegou e jogou toda essa quantidade de conteúdo para a gente aprender. Se você olha para fora da bolha, você vai saber que isso aconteceu em 2015. A gente já tem 4 anos aí dessa mudança. Então, por exemplo, muita coisa como tooling, Webpack, Grunt, Gulp, Babel e pré-processadores, pós-processadores, muitos projetos, muitos plugins, empresas já estavam utilizando esse recurso, mas
O ideal, se você nunca viu esses itens, a ideia é que você precisa se atualizar, porque o mercado tem essa demanda. Tem dois fatores muito importantes. Um, precisa ter foco, e eu vejo é um problema muito comum de quem está começando ficar pulando todo keynote que aparece, ele, não, agora não é tempo mais de aprender React Native. Eu tenho que ver agora Flutter, porque Flutter é o novo Hybrid Solution Killer. Acho que o primeiro ponto é você precisa focar. Você precisa focar, hoje eu vou aprender tooling, então eu tenho que entender como funciona o Webpack. E eu vou do começo ao fim. Quando eu terminar de aprender o Webpack, agora vamos entender como é que funciona o Babel. E eu estou entendendo como funciona o Webpack e o Babel, vamos entender agora como funciona o React. Essa questão de foco eu utilizo para evitar essa chuva de informação que a gente tem como front-end, porque a gente sabe como desenvolvedores front-end, cada 3 meses a gente tem um framework novo, né? Tem piada sobre isso, cada mês tem um framework novo e cada mês você está desatualizado. Mas outro ponto bem importante aí que a gente tem é quando essa mudança ocorreu. Se você falar isso aconteceu fora da comunidade WordPress, você vai estar enganado, porque isso aconteceu dentro da comunidade WordPress também. A gente tem aí um keynote do Matt, né? O Matt, só fazer uma pausa com o meu... Agora é chá, não é café. Então a gente tem aí uma apresentação do Matt, que foi em 2015, que ele falou, aprenda JavaScript deeply. Dentro da plataforma WordPress, se você acompanhou, teve grandes projetos aí, como Calypso, né, que utilizou JavaScript e React, né, para fazer a interface para a administração do WordPress. Eles abriam isso, né? Deixavam isso claro para os usuários. E também tinha essa API, né? Eles deixavam aberto, você conseguiria reutilizar esses itens. Para mim, a linha de aprendizado foi a seguinte forma: eu tenho que entender como funciona o Gutenberg pelo caminho que eu precise pensar menos. E como é que vai funcionar isso? Como é que eu vou criar um bloco Gutenberg sem precisar aprender uma nova linguagem, um novo recurso, um novo paradigma? Então, para mim, o primeiro ponto foi aprender blocos Gutenberg com ECMAScript 5. Depois que eu construí essa base, né, eu entendi como funcionam os blocos, os principais players dentro do Gutenberg, eu pulei para a parte de CLIs. Então a gente tem um Create Guten Block, que é um CLI que ele permite a gente criar blocos Gutenberg. Então ele já vai dar todo um scaffolding para a gente, Webpack, o script para a gente exibir o conteúdo dentro do editor e o script para a gente exibir o nosso bloco para o usuário final. Então esse projeto ele é criado pelo Ahmad Always. Se você quiser seguir ele no Twitter, é o Mr. Ahmad Always. Ele tem aí uma participação muito grande com a comunidade WordPress e também com a comunidade front-end. Então, depois desse CLI, então aí eu falei, eu quero entender como funciona essa parte de tooling, como é que a gente vai fazer essa integração. Aí eu pulei, meu terceiro passo foi entrar na parte de tooling com Gutenberg. Então, como é que eu vou mexer aí nas engines dentro do Gutenberg para a gente ter um resultado que eu espero? Então, como é que eu vou criar meu bloco, como é que eu vou exibir os itens, como é que eu consigo aí ter um controle da compressão do meu estilo. Então, eu fui dentro da parte do tooling com o Webpack. A gente tem os tipos de blocos. A gente tem 3 tipos principais de bloco. A gente vai ter o bloco estático, um bloco editável e o bloco dinâmico. O bloco estático é quando a gente pega um bloco Gutenberg e a gente arrasta, coloca dentro do nosso conteúdo e ele simplesmente, com essa informação, não consigo alterar nada, né? Eu só vou copiar o markup, jogar lá e isso a gente vai utilizar quando, né? Quando eu quero adicionar uma assinatura. Então tem uma assinatura que mostra quem postou esse conteúdo. Então eu posso ter assinaturas para diferentes autores, então eu só clico lá e arrasto. Se eu quero adicionar um bloco de tipo, me siga no Twitter, um bloco com algum tipo de animação, a gente consegue incluir lá. O segundo bloco vão ser os blocos editáveis. Blocos editáveis, a gente vai permitir que o administrador do conteúdo adicione um bloco e altere algumas informações. Como, por exemplo, eu quero... voltando ao me siga, né, ou autor. Então eu consigo falar que o usuário consegue alterar meu bloco com as informações inseridas dentro do editor. Então ele vai alterar, por exemplo, eu quero exibir editores diferentes e a gente exibe um drop-down e ele pode selecionar esse drop-down e mudar, escolher qual vai ser o ator que ele consegue exibir. E o terceiro vão ser
informações dinâmicas. Então essas informações dinâmicas a gente vai conseguir controlar, por exemplo, os 3 últimos posts. Por quê? Isso é um ponto bem importante aí dentro do Gutenberg. Quando a gente cria um bloco, a gente vai gerar um conteúdo estático para ser armazenado dentro da tabela WP Content. Isso é um ponto bem importante. Toda vez que a gente cria, né, para ter uma questão de retrocompatibilidade, a gente vai utilizar a tabela WP Content. Então todos os blocos eles vão ser carregados dentro do WP Content, com uma diferença. Os blocos eles vão ser identificados através de comentários. Então a gente, quando salva um bloco, a gente vai gerar um conteúdo estático que vai estar armazenado dentro da tabela WP Content. Se eu quiser criar um bloco dinâmico, por exemplo, porque se eu salvar no momento utilizando essa engine padrão, se eu salvar o meu bloco como WP Content e eu colocar lá os 3 últimos posts, aquele conteúdo vai ser estático. Quando o administrador alterar o conteúdo dentro do admin do WordPress, os 3 últimos posts vão mudar. Então a gente precisa vincular aí dinamicamente. Então eu preciso avisar para o WordPress e dizer, olha, esse bloco aqui, ele vai precisar fazer uma query toda vez que o usuário requisitar. Então a gente vai precisar fazer uma consulta e esses dados precisam ser inseridos dinamicamente. Então esses vão ser os 3 tipos de blocos que a gente vai trabalhar. O próximo vídeo a gente vai focar especialmente no Create Gutenblock e entender como é que ele funciona.